Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos agora na nossa aula de PD1, né? Vocês acabaram de assistir, eu espero que tenham assistido a aula de matemática. E agora a nossa aula de PD1. Nós já estamos na semana 4, né? Hoje, terça-feira, então a gente tem a videoaula de PD1 e também tem a atividade de PD1. Essa aula é destinada para os alunos do sexto ano e eu sou o professor Rogério. Então, aquelas informações importantes que é só lembrar, toda terça-feira tem a nossa aula de matemática e a aula de PD1 e as atividades de matemática e PD1. Tá bom? Toda terça tem a atividade de PD1. Vamos agora para o que interessa. A aula de PD1 dessa semana é sobre símbolos matemáticos, tá? Muitos de vocês vão chegar lá na frente, no sétimo, oitavo, nono, primeiro ano, segundo, terceiro ano do ensino médio, e não vão lembrar ou não vão recordar os símbolos matemáticos se não estudar agora. Então, vocês precisam saber alguns símbolos matemáticos, porque na matemática a gente não costuma ficar escrevendo as coisas na linguagem tipo de português, como se fosse uma gramática. A gente não escreve 2 é maior do que 3, ou 2 é maior do que 1. É lógico que você nunca escreveria 2 é maior do que 3, ou 2 é menor do que 3, 2 é maior do que 1. 2 é diferente de 3. A gente não escreve assim, a gente escreve usando símbolos, tá bom? Então vamos usar os símbolos matemáticos aqui para ver como que aparece. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, nessa aula de PD1, alguns símbolos matemáticos mais comuns. Vamos começar com 5 deles. 3, se eu não me engano, vocês já viram na aula de matemática, mas eu vou colocar mesmo assim. Então, esses são os símbolos aqui, ó. Reparem que o símbolo de maior e o símbolo de menor vocês já viram na aula de matemática, tá? E esse símbolo aqui de conjunto dos números naturais, a gente também viu falando sobre conjunto dos números naturais na aula de matemática. Então, sobram o pertence e o não pertence, mas eu vou explicar cada um deles. Ó, esse primeiro símbolo significa maior. Então, quando eu quero falar que um número é maior do que o outro, eu não vou escrever número tal é maior do que o número tal. Eu vou usar o símbolo de maior. Quando eu quiser falar que um número é menor, eu uso o símbolo de menor. Quando eu quiser falar que um determinado número pertence a um outro conjunto, a um grupo de números, aí eu uso esse símbolo aqui, ó, pertence. Parece um E, né? É um E. E o símbolo de não pertence é um E com o número com um E cortado assim, ó, no meio, tá bom? E esse símbolo aqui do N significa conjunto dos números naturais. Calma que eu vou mostrar tudo na prática. Vou mostrar tudo na prática, então, pessoal. Olha como é que funciona na prática. Vamos colocar aqui os símbolos. Ó, os símbolos que a gente tá observando são esses 5. O maior, vou pegar aqui o maior, o menor, o conjunto dos números naturais, o pertence e o não pertence. Então, vamos ver na prática aqui, ó. Primeiro é o 5 maior do que 3. Na matemática, pessoal, os matemáticos eles não costumam escrever as coisas por extenso. 5 é maior do que 3. A gente usa números e a gente usa símbolos, tá? Então, na prática, a gente vai utilizar só os símbolos e os números. Então, ó, 5 é maior do que 3. Símbolo do maior. 5 maior do que 3. Eu escrevi toda essa frase aqui por extenso usando só 2 números e um símbolo, tá bom? Vamos pegar o próximo? Olha lá, 2 é menor do que 7, olha o símbolo de menor, ok? Então, 2 é menor do que o 7. Agora, o próximo é o conjunto dos números naturais. Na aula de matemática dessa semana, que você deve ter assistido, eu vim falando de conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? É o grupo de números que a gente conhece. Quais são os números que a gente conhece? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Ele é infinito. Só que em vez de eu escrever conjunto dos números naturais, eu escrevo só o n. Então, n significa conjunto dos números naturais. E quais são os números que fazem parte do conjunto dos números naturais? O 0, 1, 2, o 3, por aí vai. Igual está mostrando aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no final eu coloquei esses 3 pontinhos, que é uma reticências. Significa que esse conjunto ele continua infinitamente. Ok?
E agora vem os dois últimos, o pertence e o não pertence, que é uma letrinha E, significa pertence, e uma letrinha E cortada significa não pertence. Então, como que funciona? Vamos lá. Pessoal, o número 5, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Olha para os números naturais aqui, ó. Vocês conseguem achar o número 5? Consegue, não consegue? Ó, ele bem aqui. Então, a gente diz que o 5 pertence aos naturais. Ó, 5 pertence aos naturais. Está vendo que eu usei um número e dois símbolos? Então, ó, 5 pertence, ó, símbolo de pertence, e N significa naturais. O que isso está dizendo? Está dizendo assim, ó, 5 pertence aos naturais. Tá? O número 5 pertence aos números naturais. Vamos fazer um outro exemplo aqui de cabeça. O número 100, ele pertence também aos números naturais, não pertence? A gente não pode continuar aqui? 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Opa, então 100 também pertence aos naturais. Agora eu vou dar um exemplo de um número que não pertence aos naturais. Ó. Menos 8. Ué, professor, mas a gente nunca viu um número negativo. Ano que vem vocês vão ver. Mas eu já estou mostrando aqui agora. O menos 8, ele é um número negativo. Número negativo pertence aos números naturais? Não. Vocês conseguem ver algum número negativo aqui em cima? Não. Só tem número positivo, só números que não têm sinal de negativo, não é assim? Então, o menos 8 não pertence aos naturais. Quer um outro exemplo? Se eu escrevesse assim, ó, 1,5. 1,5 também não pertence ao conjunto dos números naturais. Os números naturais, eles não têm números com vírgula, são números inteirinhos, assim, ó. O 2, o 3, o 4, 3,5 não pertence aos naturais. 4,2 não pertence aos naturais. Então, quando vocês recebem uma prova, e na prova está escrito assim, a sua nota, a prova valia 10, você tirou 8,7. 8,7 não é um número natural. Agora, se você tivesse tirado 8, sem vírgula nenhuma, 8, aí sim é um número natural. Tá? Então, os números naturais não podem ter nem números negativos, nem número com vírgula, tá bom? E também não podem ter número na forma de fração. Então, 2/3 é uma fração, 2 sobre 3 não é natural, tá bom? Quais são os números naturais? Esses números aqui mais simples possível. 0, 1, 2, 3, sem sinal de negativo, sem número com vírgula, sem número na forma de fração. Ok? Então, esses são os 5 símbolos que nós aprendemos. Maior que, menor que, N de natural, E de pertence e o E cortado de não pertence. Tá bom? Então, vai ter uma atividadezinha facinho também de PD1 para vocês resolverem aí nessa terça-feira. Qualquer dúvida, me procurem na plataforma, no WhatsApp ou aqui no YouTube mesmo. Tá bom? Tchau, tchau, boa semana a todos e até breve.